Muito bem, vamos em frente, porque ainda tem uma pauta muito importante que está indicada, inclusive, no título da transmissão, que é um desdobramento aí do Vale Família do STF. O grupo Petrópolis, que já foi alvo da Lava Jato, contratou 3 advogados que, imagine, são parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal para sua defesa. São eles Carine Nunes Marques, irmã de Cássio Nunes Marques, Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, e Maria Carolina Feitosa, enteada dele, Gilmar Mendes. De acordo com a Folha de São Paulo, as contratações ocorreram entre fevereiro e junho desse ano. Será que eles já sabiam que ia rolar essa decisão? Os 3 advogados atuam numa disputa envolvendo a Incopa, empresa de processamento de soja com a qual o dono do grupo Petrópolis, Walter Faria, que foi preso em 2019, tem uma disputa societária. O caso está em análise no Superior Tribunal de Justiça, atualmente, o STJ, porém há grandes chances de ele ser encaminhado ao STF, segundo a reportagem. Recentemente, como mostramos aqui, o STF liberou juízes, incluindo ministros da própria corte, para julgar casos em que as partes sejam clientes de escritórios de cônjuges, parceiros e parentes deles. Então está aí um grupo, o Grupo Petrópolis, que foi alvo da Lava Jato, contratando os parentes dos ministros do STF, e, aliás, foram 3 ministros, deixa eu só checar aqui, o Cássio Nunes Marques, né, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. Curiosamente, 3 ministros, olha só, rapaz, que votaram a favor do Vale Família do STF. Eles votaram para permitir que juízes como eles possam julgar os casos dos clientes dos escritórios da parentada, né? Então, assim, o grupo alvo da Lava Jato contratou os parentes do Nunes Marques, do Moraes e do Gilmar Mendes para atuar no escritório, e o caso deles pode chegar ao STF, sendo que a gente tem que lembrar que não é só isso, né? É porque os ministros, e isso tem sido objeto de muitas matérias, de várias matérias na imprensa, eles também fazem campanha para emplacar os seus aliados no STJ. Quantas vezes a gente já falou disso aqui? Há diversas reportagens recentes, até sobre treta entre o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, como já teve treta no ano passado entre o Cássio Nunes Marques e o Gilmar Mendes. Então, essa turma é influente, inclusive, em outros tribunais. O Alexandre de Moraes fez toda aquela pressãozinha ali para o Lula escolher os aliados dele para o TSE. Então, essa gente faz campanha para emplacar os seus apadrinhados em outros tribunais. E aí você tem grupos que têm causas, você tem empresários, né, que foi justamente o exemplo que eu citei aqui, quando tratei do tema. É um empresário rico, que pode ser multado, eventualmente pode ser preso. O que, que ele faz? Ele contrata o escritório que tem parentes de ministros, ou o escritório mesmo, para ter esse chamariz, contrata os parentes dos ministros. Eventualmente, até o empresário fala para o escritório contratar os parentes. E aí você tem um caso assim. Então, o escritório que contratou os parentes dos ministros do STF está com um cliente com uma causa no STJ, onde os ministros têm os seus apadrinhados, e essa causa ainda pode chegar no STF, e eles, Gilmar Moraes e Nunes Marques, poderão votar eventualmente a favor, inclusive, do Grupo Petrópolis. Quer dizer, está tudo liberado. Não precisa mais de manobras, não tem mais risco de uma investigação apontar isso e tal, porque eles legalizaram tudo, sendo suspeitos para tomar a decisão que tomaram de nunca poderem ser considerados suspeitos em caso de família, né? Para deixar aqui bem claro. O Wilson ainda está comigo aqui na linha? Ou estou sozinho nessa pauta, produção? Cadê o Wilson? Não, eu tô aqui. Olha, o Vale Família do STF já é uma farra, Wilson Lima. Já é uma farra, né? E nós, pobres mortais, o que nós podemos fazer, né? Apenas acompanhar, né? Aquilo que eu sempre falo. Meu sobrenome é Lima, né? Sobrenome de pessoa, né? Da base social. Então eu não tenho né, irmão, primo, cunhado, né, integrante de Supremo Tribunal Federal, né, sabe? O que eu acho impressionante
nessa história toda, Felipe, é a Era só falta mais de um Silva. Me lembrou o funk, É, era só mais um Silva, era só mais um mais um Lima. O Sim tá quase fazendo aí o pancadão dele. Vai. Exatamente, querido. Mas é isso. O que eu acho inacreditável nessa história é, de novo, é mais uma vez a falta de dever cívicos das nossas autoridades. Os caras não pensam em um sentimento de Brasil. Os caras não pensam no país. Falam da boca para fora. Mas na hora de fazer, na hora de fato executar, na hora de trabalhar pelo Brasil, não fazem absolutamente nada. Eu lembrei, enquanto você estava falando do assunto, Felipe, eu lembrei de um texto que o Grebe publicou sobre a decisão do STF do final de semana, né? Que literalmente o STF fala o seguinte: lá a garantia sou eu, né? A garantia sou eu, É. né? Que não vai haver qualquer tipo de desvio de conduta ou conluio, entendeu? É assim, é você simplesmente deixar na mão de quem decide, né? De quem toma as decisões desse país, a garantia de que é um trâmite totalmente honesto e idôneo. É Eu não lamentável. compro um carro usado dessa turma. Eu não Não, eu compro. também não O compro, eu sujeito também não chega e compro. fala: "Garantia sou eu", digo: "Não compro, muito obrigado". Não, não, essa turma é daquela turma é daquela turma que pega carro de leilão, dá aquela lavada, pinta o carro, dá aquela encerada e manda para muda o odômetro e fala: olha, deixa esse troço aí, vamos vender aqui como seminovo. Infelizmente é isso que acontece, Felipe. É o jeitinho brasileiro de você, né? É, de você ampliar o poder, né, desses caras, né, na Suprema Corte. E aí, Felipe? Eu vou deixar só uma provocação aqui no ar, porque algo que sempre me perguntam, Wilson, por que esses caras, né, como exemplo, Cristiano Zanin, Zanin ganhou milhões como advogado. Por que esses caras largam um escritório em que eles ganham milhões para ir para o Supremo para ganhar 30, 40 pau? É por Não, pois isso. é, já chegou fazendo valer essa diferença, né. É essa a Ah, impressão que dá. Porque, você está indo no ponto, né, e a gente tocou nesse assunto na segunda-feira com a presença da Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, que sempre denunciou isso. E ela falou, os ministros ganham um pouco, obviamente ela estava falando em relação às bancas privadas, né, teve gente ali no Twitter tentando atacá-la por causa disso, mas a pessoa tira do contexto a frase, né, para fingir, enfim, que a pessoa desmereceu o povo brasileiro, etc. Todo mundo sabe, né, que ministro ganha muito mais do que a média da população brasileira. Ela estava fazendo uma comparação com os advogados dos escritórios privados, que ganham milhões desses empresários, muitas vezes encalacrados com a justiça, de outros clientes, etc. Então, assim, o sujeito larga um escritório onde ele fatura milhões. E aí ele topa virar ministro, que vai faturar mensalmente o teto constitucional, que é ali por volta de R$ 40.000. Então ele não vai ter esses casos em que ele ganha milhões de repente. Só que aí, numa das primeiras canetadas, o sujeito legaliza que juízes possam julgar os casos do escritório da esposa, que é o próprio caso do Zanin. E aí o escritório da esposa do ministro fica com esse tremendo chamariz. Olha, isso aqui é a esposa do juiz da última instância, né, onde a causa pode terminar. E um juiz influente, ainda mais um juiz que foi advogado do presidente da República, né? Eventualmente, a gente vai ter outras vagas para outros tribunais, e o Zanin pode ser influente, se é que já não vem sendo, nas escolhas do Lula, para a ocupação dessas vagas, porque ele pode participar dessas campanhas como fazem os outros ministros, como eu estava falando agora. Então, assim, é tudo muito claro e a gente aponta na raiz, porque prevê a consequência. E a consequência, como tudo indica, é o enriquecimento da família. E ora, vamos ignorar isso? Aí o sujeito joga uma pipoca ali por outro lado, dá um voto contra a descriminalização da maconha. Aí o outro lado fala: ó, legal, esse cara é técnico, esse cara é bom. Olha só a canetada que ele deu no fim de semana. Ele pode ter uma ou outra convicção, que pode unir o útil ao agradável também, pode
pagar a fatura de apoios políticos que recebeu para indicação, etc. Agora, o que ele fez, ajudou o STF a fazer, é muito grave. E a gente está expondo isso aqui e pautando, inclusive, debate público, né? Fizemos isso. Eu fiz no fim de semana, chamando a atenção ali, principalmente ao longo do domingo, depois da formação da maioria no sábado à noite. Chamei a Eliana Calmon aqui na segunda-feira. Ela passou a ser chamada depois por outros veículos. A Folha foi entrevistar na terça. A própria Rádio Jornal, na qual eu comento, acabou entrevistando na quarta. Uma âncora de TV fez um podcast sobre esse assunto, porque o pessoal estava marcando ela depois que eu cobrei que as TVs falassem alguma coisa. Mesmo assim, nas TVs, passou muito batido esse tema, a gravidade é muito grande para o nível de cobertura muito pontual que foi dado. Agora, ninguém quer perder fonte no Supremo, ninguém quer perder apoio de juízes e tal. E aí? E depois, só para completar isso, o faturamento desses escritórios, que são empresas privadas, eles podem não vir a público, né? Às vezes não é fácil saber. Pelo contrário, é bem difícil saber exatamente quanto que os clientes estão pagando. A imprensa deveria e deverá, e tomara que faça isso, monitorar para a gente ver o nível de crescimento dos lucros dos escritórios dos parentes e cônjuges dos ministros. Mas, eventualmente, o escritório pode não revelar, porque não é diretamente um recurso público, um gasto público que demanda transparência porque são os pagadores de impostos. Não, é uma empresa privada recebendo dinheiro, não necessariamente se vai ter toda a transparência a respeito desses valores.